Então você acredita que o dinheiro é o principal motivo para você não começar algo? Nesse vídeo aqui eu vou te provar o contrário. Eu sou Lineker de Paula, criador do canal Mente Forjada, e aqui eu ensino você a como moldar a sua mentalidade, seus hábitos e seus comportamentos para que você chegue mais rápido e de maneira sustentável no tão sonhado sucesso, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. E já te adianto que para você não ficar de fora de nada que a gente vai lançar aqui, clica no sininho, se inscreve no canal e ativa as notificações, e toda vez que sair vídeo novo no nosso canal, você vai ficar sabendo na hora e vai correr para cá para pegar mais essa dica. Então, se prepara porque o vídeo de hoje está sensacional. A maioria dos empreendedores, tanto no Brasil quanto no mundo, eles têm a forte crença de que sem dinheiro não dá para fazer nada. Realmente o dinheiro ele é um fator importante, mas você não precisa de ter muito dinheiro para começar alguma coisa. Com pouco dinheiro você também consegue, até porque o dinheiro ele não é o fator principal. Espera aí, Line, você está falando para mim que para eu começar alguma coisa, o dinheiro ele não é o fator principal? Não é. Ele é um fator fundamental, mas ele não é o principal. Se você quer de fato descobrir quais são os fatores principais, eu recomendo que agora você corra aí no teu quarto, na tua casa, onde você estiver, pega papel e caneta, porque você vai precisar anotar isso agora. Nós temos algumas regras básicas para que você consiga de fato começar um negócio e criar uma fonte de renda, independente se você tem muito ou se você tem pouco dinheiro. E a regra número 1 é saber buscar informações corretamente. A maioria das pessoas, elas tendem a trocar ideia na hora de abrir um negócio ou até mesmo na hora de tomar alguma decisão. Elas tendem a conversar com pessoas que na maioria das vezes não têm os resultados que essa pessoa está buscando. Ora, de que adianta eu pegar opinião com alguém que não tem a vivência onde eu quero viver, não tem os resultados que eu quero buscar e não tem experiência para me ajudar a resolver os problemas que eu vou precisar resolver? Você concorda que é um pouco incoerente isso, né? E se eu te contar que 75% das empresas que abrem no Brasil fecham antes dos 5 anos justamente porque eles não fazem isso do jeito certo? Pois é. O que acontece? A maioria dos empresários conversa com pessoas que não têm a experiência devida para orientá-los. Olha só que loucura. Se eu tenho um problema, eu como ser humano tenho uma forte tendência a conversar com pessoas que enfrentam o mesmo problema que eu. Não é verdade? Mas aí está o grande erro. Se eu tenho um problema para resolver e vou conversar com outra pessoa que tem o mesmo problema a resolver que eu, qual que é o sentido dessa conversa? Qual que é a solução que vai sair? Se tem um chorando e junta outro, são dois chorando. Eu tenho que conversar com quem então, Lineker? Com pessoas que já resolveram esse problema. Pessoas que têm experiência de mercado. Pessoas que já viveram as dores e já trilharam esse caminho que eu estou tentando trilhar agora. Pessoas que podem me alertar de problemas que hoje, por eu estar no início, talvez eu não consiga enxergar lá na frente. E essas informações eu só consigo extrair de pessoas que têm maturidade empreendedora. Ou seja, pessoas que já resolveram problemas. E não simplesmente com pessoas que simplesmente passaram por problemas. Porque passar qualquer um passa. Agora resolver, meu amigo, aí a conversa é totalmente diferente. Segunda regra, se eu tenho boas informações, eu consigo criar um ótimo planejamento. Você lembra lá nos piratas, né, nos filmes de pirata, do mapa dos tesouros, que tinha uma folha de papel com aquele desenhinho traçadinho, aquela linha pontilhada que levava você direto ao baú do tesouro, falando aonde é que você tinha que pisar? Pois é, no mundo dos negócios, esse mapa ele se chama planejamento e o nosso tesouro se chama lucro. Se você não tem lucro, o seu negócio não é bom. Se você não tem lucro dentro da sua empresa, de que adianta você ficar lá se matando de trabalhar até mais do que os funcionários que você venha contratar no futuro, se você não tem lucro lá no final? Não adianta, a conta não fecha mesmo. É muito melhor você trabalhar de funcionário. Ah, Lineker, você está falando para mim que é melhor eu trabalhar de funcionário do que ter meu próprio negócio? Não, pera lá. Eu estou dizendo para você que se você não tem planejamento e se a sua empresa no final das contas não é uma empresa voltada para o lucro, aí sim compensa você ir trabalhar para outra pessoa. Pensa, pelo menos durante um ano ali você vai ter 30 dias de férias para descansar, para não preocupar com nada de dentro da empresa.
Só que eu tenho que dizer uma coisa para você. Você está enriquecendo alguém. E sabe o que essa pessoa tem de diferente de você? Ela apenas tomou uma decisão e criou esse planejamento que eu estou ensinando você a criar agora. Levante os possíveis problemas, levante os erros e as suas informações vão te ajudar a criar um bom planejamento. No seu planejamento, você tem que analisar tudo o que pode acontecer de bom e de ruim. E aqui é outro problema, porque a maioria das pessoas hoje, por estar moldada a pensar e dar ênfase só na despesa ou no problema, elas tendem a mapear apenas os erros e elas esquecem das coisas boas. Elas esquecem da liberdade de tempo que o empreendedorismo traz e o bom planejamento faz acontecer. Elas esquecem da liberdade geográfica e, com um trabalho muito correto e perseverante, elas esquecem da liberdade financeira. E esses 3 pontos aqui, você como funcionário de alguém, dificilmente você vai conseguir ter isso com excelência. Talvez você tenha de uma maneira razoável, mas viver o esplendor desses 3 pontos positivos, somente sendo um empreendedor você vai conseguir. E lembra, se eu tenho boas informações e se eu tenho um bom planejamento, a terceira regra é estar com o olhar atento para aproveitar as boas oportunidades que aparecem. E agora eu quero quebrar uma crença com você. Tá preparado? Escreve aqui para mim se você alguma vez na vida já ouviu a seguinte frase: cavalo arriado passa uma vez só. Isso é a maior mentira que já inventaram no mundo. Por quê? O cavalo arriado, ele passa um monte de vezes. Está borbulhando a oportunidade na nossa frente. A grande questão é que nós não estamos com o olhar treinado para identificar essas oportunidades na hora que elas aparecem. E se eu não consigo identificá-las, como é que eu vou ter iniciativa para ir lá e fazer? Aí eu vou ficar criando uma desculpa para minha cabeça, simplesmente para justificar o meu erro de não ter aproveitado a oportunidade. Eu vou começar a dizer, não era o tempo de Deus, não era o momento, não era a hora certa, ou então a minha hora vai chegar. Toma tipo, rapaz, você que não estava treinado para identificar a oportunidade na hora que ela apareceu. Para de botar a culpa em Deus, no mundo, em todo o resto, de algo que você não se capacitou. Eu tenho certeza que se você tiver boas informações e um bom planejamento na mão, você consegue sim identificar ótimas oportunidades quando elas aparecerem. E seguindo essa regra, além de você entender que o dinheiro ele não é o principal fator, ele é um fator fundamental. Mas você vai entender que com bom planejamento e boas estratégias, você consegue gastar bem menos do que você pretendia, talvez começar com pouquíssimo dinheiro, porque talvez o primeiro momento é network, é influência, e para isso daqui você só precisa estar no lugar certo e na hora certa. Talvez ali você vai ter que investir numa roupa bacana, né? Porque ninguém vai querer fazer negócio com gente que aparenta não ter sucesso. Então pensa nisso. Você pode começar com muito pouco, investindo apenas numa roupa. Ou você pode começar com muito, mas independente da quantidade de dinheiro que você tem disponível para usar hoje. Se você não tiver um bom planejamento, meu amigo, minha amiga, isso não vai te resolver. Então, lembra lá, boas informações, um bom planejamento, você identifica as boas oportunidades que vão aparecer na sua frente. E identificando elas, o teu caminho do sucesso já está preparado. É só trilhar, conversar com as pessoas certas e não desistir. E observa uma coisa, eu não disse que é fácil, porque fácil nunca vai ser. Mas com planejamento na mão, o caminho vai ser mais claro, mais iluminado e a possibilidade de dar algo errado é bem menor. Mas eu tenho certeza que você se inscrevendo aqui no canal e seguindo o nosso canal para poder saber e criar mais estratégias como essa, o erro vai ser praticamente impossível. Então, lembra disso. Eu espero você no próximo vídeo para mais dicas como essa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo qual é o seu negócio que você está louco para abrir, louco para montar, mas até esse momento você achava que o dinheiro era o fator principal para dar esse próximo passo, que eu quero saber e eu quero te ajudar. Fique ligado para as notificações, não perca nenhum conteúdo e a gente se encontra no próximo vídeo.